como vocês estão? Hoje é o dia 8 de junho e nós estamos muito felizes porque estamos lendo, meditando em Provérbios. E hoje nós vamos ler o capítulo 8. E você já leu a Bíblia hoje? Já conversou com a sabedoria como se ela fosse a sua irmã? A Bíblia é o livro mais importante que existe na nossa sociedade, é o livro mais vendido, é o livro mais lido e é comprovado que aquele que lê a Bíblia tem mais saúde em todas as áreas. Então vale a pena buscar ao Senhor, porque a palavra de Deus ela é viva e ela transforma a nossa vida, transforma nossas emoções. Então eu quero te encorajar a ler a Bíblia hoje, se você ainda não leu. Eu vou destacar aqui de Provérbios capítulo 8, os versos de 32 a 35. Diz assim: então ouçam com atenção, meus amigos, como são abençoados os que adotam os meus caminhos, façam a escolha certa, sigam os meus conselhos e não desperdicem a sua vida tão preciosa. Abençoado, feliz, próspero, bem-aventurado o homem que me ouve, que está sempre na expectativa de me ter como companheira e se mantém alerta para o que eu digo, pois quem me encontra, a verdadeira vida encontra e conquista o coração de Deus. Glória a Deus! Isso é maravilhoso! Quem encontra a sabedoria encontra o coração de Deus. Por isso que nós temos que estar sempre de mãos dadas com a sabedoria do alto. Conhecimento você adquire lendo livros, estudando, aprendendo as coisas, praticando. Mas a sabedoria que vem do alto é só Deus, é só você mergulhando no coração do Senhor, através da sua palavra, através desse tempo que a gente cultiva ao lado do Senhor. Hoje eu quero encorajar você a memorizar a palavra de Deus. Às vezes a gente se preocupa assim, eu quero memorizar a Bíblia, e aí você começa a memorizar vários textos bíblicos e aí desanima porque não consegue memorizar nenhum. Então eu quero te encorajar a escolher um versículo ou um salmo e memorizar só aquele texto, até que ele realmente fique gravado na sua memória. Igual eu aprendi o Salmo 23 quando era criança, o Salmo inteirinho, certinho, palavra por palavra, o Salmo primeiro. Mas tem pessoas, e outros versículos, mas tem pessoas que se converteram mais adultos, mais velhos. Então eu quero te encorajar a pensar em um texto bíblico para você memorizar certinho ele, palavra por palavra, o endereço, o capítulo, o versículo. E não assim, eu vou memorizar vários, mas se preocupa com esse. E aí depois que você memorizar, você escreve ele e toda hora lê em voz alta, todo dia, vários momentos do seu dia, deixa ele dentro da Bíblia, deixa um papelzinho no bolso e vai lendo até que aquilo você memorize. Depois que você memorizou, comece a meditar nesse capítulo, nesse texto bíblico. Por exemplo, se você memoriza o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos vai lá, até o final. Começa daí meditando nos primeiros versículos, vai falando: o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o meu pastor, isso quer dizer que não vai faltar para mim direção, não vai faltar para mim alimento. E você vai meditando naquele versículo até que aquilo se torne parte da sua vida prática. E esse é o terceiro passo. Primeiro a gente memoriza, depois a gente medita e depois a gente vem praticar essa palavra. Aí de repente você está passando por uma luta, algo que você realmente precisa pôr à prova
essa palavra na sua vida, né? Às vezes você está precisando de alguma ajuda em alguma área, aí você vai lembrar, não, mas a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, então eu não vou me preocupar com isso agora. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim e não vai deixar faltar nada na minha vida. E isso é você praticar, você aplicar essa palavra na sua vida e você ficar tranquilo, calmo, sabendo que o Senhor está guardando você, cuidando de você. Então eu quero te encorajar a praticar essas 3 coisas, né? Primeiro, escolher um texto bíblico e memorizar certinho ele, palavra por palavra, sem errar, né? O capítulo, o versículo e o nome, né? do livro, da palavra de Deus. O segundo é você meditar naquilo, você ficar remoendo essa palavra o tempo todo. E, em terceiro lugar, aplicar. Por que nós temos que fazer isso? Porque depois da internet a gente acabou deixando para lá isso de memorizar, né? A gente tem tudo no celular, não grava mais nome de pessoas, não grava mais número de celular, não sabe mais documento de identidade, não sabe nada, porque tá tudo mais fácil na nossa mão. E aí a gente abandonou também hábitos que eram tão saudáveis, né? Como a memorização da palavra de Deus. Então eu quero encorajar você a memorizar a Bíblia. Provérbios fala demais sobre isso, que nós precisamos gravar a palavra no nosso coração. E gravar essa palavra no nosso coração é também você memorizar essa palavra. Hoje eu quero abençoar a sua vida. Eu me chamo Denise e eu te abençoo, que você memorize a palavra de Deus, que você se apegue a essa palavra, ande de mãos dadas com a sabedoria, que ela realmente seja a sua irmã, a sua companhia, porque nunca vai faltar a ajuda, auxílio do alto para aqueles que andam com a sabedoria. O capítulo 8, versículo de 12 a 21, tem um trechinho que fala assim, ó: eu amo os que me amam e os que me procuram me encontram. Surgiu qualquer necessidade, busquem Deus ajuda, auxílio, porque os que o procuram o encontram. E Ele ama os que o amam. Então que Deus te abençoe, guarde, reserve um tempinho todos os dias para você estar aos pés do Senhor. E você vai crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.